Eu creio que nós devemos trabalhar em duas frentes. Uma intrasistêmica, dentro do sistema do capitalismo, e fazer valer todas as legislações que foram aprovadas de defesa da natureza, dos direitos da Mãe Terra, e, e outra, que é buscar alternativas a esse sistema. Porque fica claro na COP26 que o problema não é o clima, o problema é o sistema capitalista que produz os efeitos danosos de efeitos de estufa. Então, esse sistema está destruindo, ele está chegando a um ponto de ser destrutivo da nossa humanidade, porque ele visa sempre a rentabilidade. Houve primeiro o G20 em Roma. A primeira questão, como acelerar a recuperação de nossas taxas de lucro? Capitalismo puro. Segundo, como vamos minorar as desigualdades sociais? Sem se dar conta que essas desigualdades sociais são produzidas por esse sistema que sempre quer taxas de lucratividade. Então, dentro do sistema capitalista não há solução ecológica para a Terra. A Amazônia, aí se encontram todos os pecados mortais do sistema capitalista. Todos os pecados mortais. É a frente onde o sistema mostra toda a sua capacidade de exploração, de violação da natureza. Então, eu acho, enquanto não superarmos esse paradigma, que foi fundado no século XVII e XVIII, pelos pais fundadores da modernidade, cujo eixo central é a vontade de poder, poder como dominação dos povos, dominação das classes, dominação da natureza, dominação da vida, dominação até dos últimos elementos do gênesis da matéria. Enquanto houver esse paradigma da dominação, o ser humano se sente dominus, se sente senhor e não se sente parte da natureza. A alternativa a isso que os indígenas nos mostram, nós nos sentimos parte da natureza, não estamos em cima da natureza, somos irmãos e irmãs das plantas, dos animais, das estrelas, é outra relação. Se nós não mudarmos a relação com a natureza, até 2030, nós vamos ao encontro de uma grande catástrofe ecológico-social com a intrusão de sem número de vírus e ainda grandes catástrofes socioecológicas de vendavais e tufões. Então, não basta reduzir apenas 20% a 30% de metano e dióxido de carbono no limite de 2030, quando o clima poderá chegar a 1,5 graus Celsius. Esse sistema, na sua lógica interna, ele sempre busca rentabilidade, crescimento ilimitado, na premissa falsa premissa de que esses recursos da Terra são ilimitados e que permitem um desenvolvimento ilimitado. A Terra limitada não aguenta um projeto ilimitado. O Papa, na sua encíclica, que é para todos os povos, Laudato Si, diz, é uma mentira essa premissa. A Terra é pequena, finita, velha, temos já a sobrecarga da Terra, the Earth Overshoot, esgotamos já os recursos renováveis, e se nós não mudarmos o consumo, a relação com a Terra, de respeito, de cuidado, de reconhecimento de seus limites, nós vamos cavar a nossa própria sepultura. É o que Zygmunt Bauman disse. Desta vez, nós temos que colaborar e respeitar os limites da natureza. Caso contrário, vamos engrossar o cortejo daqueles que vão na direção do seu próprio abismo. O Papa, na Fratelli Tutti, diz, desta vez, estamos todos no mesmo barco. Ou nos salvamos todos, ou nos perdemos todos. Então, a alternativa é como salvar o nosso planeta Mãe Terra. A ONU, no dia 22 de abril
de 2009, que é o Dia da Terra, eu estava presente lá, junto com Evo Morales, foi votado o projeto de dizer que o dia 22 de abril não é mais o dia da Mãe Terra, o dia da Terra, é o dia da Mãe Terra. Se falamos terra só, nós podemos comprar, vender, fazer o que queremos. Se dizemos Mãe Terra, nós devemos amar, cuidar, preservar. Essa atitude que temos para com as nossas mães, devemos dar à Mãe Terra. Ao passo que esse sistema do capital, que vê a terra só como meio de produção, não como Gaia, não como super-organismo vivo, porque a terra-mãe é viva. Enquanto não entrarmos nesse conceito, nós não vamos encontrar alternativas. Então, eu acho, para terminar, não podemos esperar nada do sistema. Sempre vem mais do mesmo ou do pior. Temos que começar de baixo, com os movimentos sociais, porque a solução vem das lutas, vem das resistências populares, as formas alternativas de produção, da socioeconomia, da bioeconomia. E aí, por todas as partes no mundo, estão surgindo essas alternativas, trabalhando a partir da região, porque na região, no território, nós podemos ter um desenvolvimento sustentável. O sistema grande é absolutamente insustentável, porque ele acumula riqueza em pequenos grupos, grande parte está na miséria e na pobreza. A insustentabilidade desse sistema. Ele não garante a vida para todos. Pelo contrário, produz duas injustiças. Uma ecológica, devastando os ecossistemas, e outra social, gerando imensa pobreza e miséria. Então, a salvação vem de baixo, daqueles que já estão vivendo a alternativa. E as constituições da Bolívia, do Equador, foram as primeiras a introduzir o constitucionalismo ecológico, da Pachamama, dos direitos da Mãe Terra. E nós, como nos sentindo parte da natureza, e não como senhores, não com o punho cerrado para dominar, mas como a mão estendida para fazer uma aliança, para a carícia essencial. Se não mudarmos de paradigma, nós não vamos ter solução. Podemos ir ao encontro de grandes catástrofes. Talvez vamos aprender do sofrimento. Embora um grande pensador disse, um grande filósofo, que nós, da história, não aprendemos nada da história, mas aprendemos tudo do sofrimento. Eu prefiro dizer como Santo Agostinho, aprendemos o sofrimento, que é uma escola dura, mas aprendemos muito mais do amor, da proteção, do carinho, do cuidado, uns para com os outros e da Mãe Terra. Eu acho que por aí vai. Então, o meu juízo, se eu antecipo, esse sistema é condenável, porque ele está condenando a vida da natureza, a vida dos seres humanos, e está impedindo o futuro dos nossos jovens, que vão herdar um planeta devastado e poderão nos amaldiçoar por não termos cuidado da Mãe Terra. Então, eu acho que por aí vai um caminho. O caminho é começar de baixo, da região, onde vivem aqueles que sofrem, e eles estão buscando alternativas viáveis de uma economia assentada na natureza, suficiente e decente para todos, que é o bem viver dos andinos.